Bom dia, prof. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, Lucas. Olha esse ânimo aí, ó. Hoje uma aulinha um pouquinho mais cedo, já dá para ver assim, ó. Bom dia, bom dia. Daqui a pouquinho a gente está a 20 por hora, depois a 30. Depois começa a cair de novo, né? Com esse tempinho vai ficar 20, acho que o dia inteiro. Pior que é, não é tão animador assim, né? Mas fazer o quê? É o que tem para hoje, né? Então, vamos encarar. A tela aí, a minha luzinha já está compartilhada com vocês? Tá. Eu compartilhei, mas nunca se sabe, né? Os problemas técnicos aí da web vida. Gente, hoje eu vou começar uns 5 minutinhos depois, para dar um tempinho da aula do Ricardo, tá? Então, não sei se vocês já estão aí. Ah, pode ser que comece agora. Pode ir ao banheiro, beber água, fiquem tranquilos, tá bom? Daqui a pouquinho a gente começa. As aulas de muito mais cedo, elas ficam um pouquinho mais vazias. Como é que funciona? Geralmente é a mesma quantidade Tinha de pessoas. 20 no Ricardo hoje. Tá, tem um pessoal que eu acho que acaba deixando para ver depois, então, lá no YouTube, né? Aí as últimas do dia, provavelmente. Tá, beleza. Porque eu tenho um parâmetro, né? De que. Oi, pode falar. É que falta 10 ainda, então acho que o pessoal deu uma pausinha assim, entendeu? Ah, é 8h40 que começa? É. Olha só. Eu achava que era de 10 em 10. No Não. presencial é de 10 em 10, não é? Oi? No Não, presencial? é de Não? 20 em 20? É de 20 em Sempre 20? foi. É que ano Tá. passado era 10 em 10. Tá, então eu não vou começar atrasado, não. Eu vou começar no horário. É por isso, então. Porque eu tava fazendo a conta assim, ó. 7 termina 7h20. É 8h20. Então, 8h30 eu entro, né? Fiz conta errada. Tá, 8h40, então. Bom Ah, dia, então, Lucas. bom dia. Quem que tá falando aí? A Letícia. Letícia. Bom dia, Letícia. Então, eu acho que agora que eu tô me dando conta, então, todos os intervalos de aula têm 20 minutos. Eu achava que eu era um privilegiado de dar a terceira aula. Não, não, deixa quieto. Acreditei nisso por anos. Brincadeira, por meses, né? Óbvio, mas É que ano passado era assim, era 10, 10, aí na segunda aula pra terceira era 30 minutos. isso, era Mudou, entendeu? 30. Eu achava que era 30. Justo. Ah, beleza. Tranquilo. Acho que mesmo pelas isso daí já era no presencial esse ano ou foi uma coisa do presencial já? Vocês preferem como? No intervalão ou vários intervalos médios? Não, vários intervalos médios. Intervalão. Não, tipo, mas eu digo isso por conta do ano passado, porque tipo, a Aham. gente ficava tipo 10 minutos só pra se acordar de novo, aí no de 30 a gente conseguia sair, comer alguma coisa, descansar, tal. Era mais de boa. É que o Entendi. ângulo era 50 minutos de aula e Hum. 5 minutos de intervalo. Então não dava nem pra fazer um xixi, assim. Era muito Ah, não. rápido. Mas como é 1h20 de aula, eu prefiro, tipo, intervalão. Mas sei lá, Tá. também. Eu me acostumei, né? Pra gente, assim, pros professores é mais cômodo de 20, né? Se alguém tiver que atrasar, atrasa sem muito peso na consciência. Enfim. Mas não faz sentido isso, porque eu sabia que a aula do Castilho começava meio-dia, que é 20 minutos depois da minha. Então, não sei por que que eu tô. Cabeça que não tá funcionando direito, né?
Lucas, Oi, Letícia. eu tô com um meme Hum, de matemática, tipo, sobre funções. Eu queria é, muito te mandar, só que eu não sei se você, tipo, gosta ou não de receber mensagens assim de alunos. Eu posso te mandar? pode. Tá bom, Eu acho que se você não me avisasse, seria um pouco estranho. Mas, já que você está avisando, pode mandar lá sem problema nenhum, tá bom? tá bom. Eu tenho um meme guardado aqui também para uma aula. Eu acho que é a próxima ou a outra. Eu não sei direito a ordem aí, mas é de função inversa. Eu O tenho um meme Ricardo guardado. Credo ama usar meme. Aí, tipo, É eu sempre mesmo? tenho um meme ou outro, mas eu nunca tenho coragem de mandar diretamente pro professor. Aí eu fui guardando aqui comigo. Não, pode mandar. Se você já guardou uns 5 aí, pode mandar os 5, tá bom? Tá bom. Então, eu gostaria de poder usar mais memes nas aulas, né? Só que minha aula é só caneta. Então, não tem muito como eu usar meme. Mas agora que está no digital, né? Eu abrir uma paginazinha aqui e colar algumas imagens, isso não vai fazer diferença nenhuma, né? Na minha preparação aqui, enfim, no meu modelo de aula. Aí eu já separei aqui para de função inversa. Essas daí são do que, Letícia, que você vai me mandar? É funções, tipo, a definição de função, sabe? Tá. Ah, show de bola. É bom que aí, pelo menos, quando eu estiver revisando isso. Inclusive, hoje mesmo vai ter um pouquinho disso. Tá, então eu Porque vou é te mandar agora. classificação. Se você conseguir abrir o celular, Tá. Não, eu consigo, eu consigo. Ainda tá mais bom. que ainda falta 5 minutinhos. Tá. Aí eu já dou uma olhadinha aqui. Ô, Letícia, esse aqui eu conheço. Eu acho que eu não sei se eu tinha visto exatamente essa imagem, né? Mas eu já tinha visto. Mas eu não tinha salvado. Esse aí não é de funções em geral. Você lembra qual que é esse conteúdo? Mas não é definição de função, tipo f de x e g de x. Mas aí uma sobreposta à outra. Isso, mas isso é função composta. A gente Ah, ainda vai tá. ter aula, tá Entendi. bom? E aí, com certeza, eu já vou até baixar aqui. Agora, com certeza, eu vou usar essa imagem aqui na aula de função composta. Porque eu só tinha baixado a de função inversa, né? Uhum. Mas agora pronto. É um pouco de função de maneira geral, mas eu acho que no contexto lá das compostas, isso daí não é uma coisa tão trivial assim. Tanto é que a gente tem uma aula só de composta, né? Eu coloco um pouquinho de periódica, porque 1h20 para falar só de composta, eu tento dividir. Falar um pouquinho de periódica também, mas dá para ter uma aula só de composta tranquilamente. Não é uma coisa simples, nem de longe. Mas obrigado, viu? De nada. Quando tiver outras, pode mandar, serão muito bem-vindas. Tá bom, eu vou avisar antes. Vou mandar uma mensagem avisando, ó, vou mandar meme, Lucas. Não, agora você já me falou, você pode só aparecer um meme lá, eu já estou avisado, tá bom? Tá bom. Eu não acho que eu sou esquecido ao ponto de achar que você é uma doida que tá me mandando meme do nada. Ainda bem. Eu, pelo menos, confio na minha memória, tá bom? Mas se você não confia, você pode me explicar toda vez, sem problema nenhum.
Oi pro pessoal que entrou aí um pouquinho depois. Bom dia, bom dia. Opa, bom dia, professor. Bom dia, senhor David. Tinha até estranhado aqui que o senhor não estava na aula até então. Fui tomar um cafezinho, quer dizer, fui tomar um chazinho. Tá certo. Tá parecendo mentira isso aí, hein? Gaguejou, trocou a história. Sei não, hein? Eu já tomei, mas tá aqui, ó. Ah, olha só, contraprovas não argumentos, né? Gente, bora começar. Acho que daqui a pouquinho o pessoal entra aí. Mas vamos dar início aqui, começar devagarzinho. A galera vai entrando, vai pegando meio que enquanto o ritmo está crescendo. Bom, aulas 27 e 28, classificações de funções. Aqui está no plural, né, classificações, porque é mais de um tipo de classificação que a gente vai ver hoje. São duas classificações. E, né, lembrando, ó, a tarefinha aí, não se esqueçam de anotar, beleza? Como de costume aí, sempre até do 1 ao 14, do 1 ao 15, né? E o resto como extras. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá tudo ok? Então tá, a luzinha tá aparecendo, show de bola. Bom, vamos lá então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, né? Tinha algumas mensagens eu não tinha visto, sempre me perco aqui. Chá verde, a galera falando aqui do chá, acho que no momento. Olha só, hein? O negócio aqui está ficando caso de polícia. Bom, mas como eu não sou polícia, né? Eu sou professor, então vamos dar aula. Seguinte, ó, funções... um tipo de classificação de função, que é o primeiro que a gente vai ver hoje, né? Então, ó, são classificações. É mais de um tipo de classificação que a gente vai estar vendo hoje. Este primeiro tipo de classificação é a classificação na função entre par e ímpar. O que é necessário ficar bem claro aqui, tá, pessoal? Essa classificação, essa primeira classificação que a gente está vendo hoje, entre par e ímpar, não necessariamente uma função seja par ou ímpar. Ela pode ser nem par, nem ímpar, tá bom? A gente já vai fazer um exercício, vai ficar claro isso, cada uma das possibilidades. Inclusive, tem um desafiozinho lá e eu queria propor ele para vocês. Então, ó, a gente tem duas definições aqui, ó. Qual é a maneira da gente saber se uma função é par? A gente vai olhar algebricamente para essa função. Se essa condição aqui for satisfeita, que o f de menos x é igual a f de x, então ela é uma função par. Quando isso acontecer, automaticamente a outra condição vai ser satisfeita. Então, uma delas verificada é o suficiente para que a outra seja verdadeira, tá bom? Basta você fazer a prova algébrica ou a prova gráfica, tá? Tanto uma quanto a outra são o suficiente. Então, você vai pegar, ou você vai mostrar lá que uma f de menos x é igual a f de x, e aí você já determinou que aquela função é par, ou você vai olhar para o gráfico e perceber que existe uma simetria em relação ao eixo y, tá bom? Quando existir uma simetria em relação ao eixo y, essa função ela vai ser par. Quando uma função for ímpar, que é a outra possibilidade da classificação, a f de menos x vai ser igual a menos f de x. E, graficamente, você vai ter que há uma simetria em relação à origem. A origem é um ponto, tá bom? A gente vai precisar lembrar o que é uma simetria em relação a uma reta e uma simetria em relação à origem, a um ponto. Uma simetria em relação a uma reta, como é que vai funcionar? O eixo y ele está aqui de pé. Se eu tenho um pontinho aqui, ó, eu queria que vocês me respondessem. Como que eu encontro o simétrico desse pontinho em relação a essa reta aqui que eu desenhei? A distância que o ponto está sobre a reta. Isso, exatamente. Então, ó, eu pego aqui, isso daqui está dado no exercício, eu vou pegar essa retinha aqui, fazendo 90 graus, porque é a distância, e aí eu vou pegar uma reta de mesmo tamanho lá do outro lado, e aí eu encontro aqui o meu ponto simétrico em relação à reta. Tá bom? Só para lembrar, isso é uma simetria em relação a uma reta. O Tião já falou disso com vocês? Ainda não? Tá. Muito em breve, provavelmente, ele deve falar. E aí a gente tem a simetria
em relação a um ponto. Como é que funciona essa simetria em relação a um ponto? Esse aqui é o meu centro de simetria e esse aqui é esse x, né? É o que eu quero encontrar o simétrico em relação a esse ponto. Como é que eu faço a simetria em relação a um ponto? Vocês se lembram? Dá pela distância também? A distância também é a mesma direção. Então, ó, vai lá na direção do ponto, tem esse segmento tem esse tamanho, eu continuo na mesma direção, um segmento com o mesmo tamanho. E aí eu encontro aqui o simétrico, tá bom? Então, essa daqui de cima é a simetria em relação a uma reta, por quê? Porque o eixo y é uma reta. E essa daqui de baixo é a simetria em relação a um ponto, porque a origem no gráfico é um ponto, tá bom? Isso vai ficar um pouquinho mais claro para quem não ficou, agora no nosso exercício que a gente vai fazer, tá? Como isso daqui é uma coisa muito bitolada, assim, uau, eu tenho que decorar isso? Não, vamos dar uma olhadinha como é que funciona, tá bom? E aí vocês vão ver que não é tão complicado quanto parece. Só queria deixar claro uma coisa. Para você saber se uma função é par ou ímpar, qual que é a pergunta que você faz algebricamente? Quanto que é o f de menos x? Tá bom? Então esse vai ser o nosso pontapé inicial para determinar essa classificação de funções, tanto para par quanto para ímpar. E aí a gente vai ver se a gente consegue igualar isso a f de x ou menos f de x. Se conseguir, entra na classificação. Se não conseguir, não entra. Tá bom? Então o nosso pontapé inicial é o f de menos x. Vamos dar uma olhadinha lá no exercício 1. O exercício 1, ele pede lá, né? Ó, classe... Oi. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho, voltando naquele assunto da distância do ponto a ponto. Claro, fala lá. Teria como ser a distância, por exemplo, ele está um pouco acima do ponto. Teria como a distância do simétrico a ele ser também na mesma... Isso, exatamente assim. Teria como assim? Ou seria meio que uma distância... a mesma coisa da simetria do eixo Y? Isso seria uma simetria em relação a essa reta aqui, ó. Tá bom? Em relação a um ponto, é sempre na mesma direção. Tá, entendi. É o oposto, diametralmente oposto, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Ó, classifique as funções a seguir em par, ímpar, par e ímpar ao mesmo tempo, ou nem par ou nem ímpar, tá? Então, a princípio, tem essas 4 possibilidades. Pode ser só par, só ímpar, não pode ser nenhuma das duas, pode não ser nenhuma das duas e pode ser as duas. Né? Agora a gente vai fazer uma discussãozinha e perceber o que de fato pode ou não aqui, tá? Então eu tenho essa funçãozinha aqui, ó. Função, o que é esse primeiro R aqui? Domínio. Domínio. E o segundo? Contradomínio. Contradomínio. A gente vai ver isso hoje na próxima classificação, tá bom? Então, ó, essa aqui é a minha funçãozinha, ó. F de x é igual a isso. Para eu resolver o exercício A, eu quero saber se ela é par, ímpar, as duas, nenhuma das duas, etc. Tá bom? Bom, o que eu preciso fazer? Qual que era a pergunta lá que servia para as duas? Quanto é f de menos x? Tá bom? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou começar lá escrevendo quanto que é f de menos x. F de menos x, ó, se f de x é x quadrado, f de menos x é menos x ao quadrado. Tá bom? Menos x ao quadrado não é a mesma coisa que x ao quadrado? E x ao quadrado não é a mesma coisa que a f de x? Acabou. Quem que está nos meus extremos aqui, pessoal? É a f de menos x. Eu consegui um monte de sinais de igual a minha f de x. Eu cheguei a essa constatação no final das contas, não cheguei? Quem que tem esse comportamento aqui, ó, f de menos x igual a f de x? Uma função par. Então, por conta disso, eu consigo dizer aqui que o meu primeiro exemplo da aula é uma função par. Acabou, está resolvido. Tem alguma outra maneira de eu resolver isso? De eu determinar que ela é uma função par? Substituindo valores? Não. Valores não é uma boa porque, às vezes, para um determinado grupo é verdade, né? Mas para e aí você testa esse determinado grupo de pontos e aí é verdade, mas aí você vai testar um outro grupo de pontos e não é verdade. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Ó, eu estou separando aqui em duas maneiras.
é óbvio, já está ficando óbvio, né, que sim, tem uma outra maneira de fazer. Como que eu falei lá no começo da aula que dá para a gente perceber que uma função é par? Simetria. Simetria no gráfico, certo? Isso, no Y. Perfeito. Ó, eu percebi que era par por conta disso, tá? Eu consegui constatar isso, então a função é par. Agora, ó, uma segunda maneira, você conhece o gráfico da x²? Sim. É uma das classiconas lá que eu falei para vocês que tinha que decorar. Vocês lembram? Então vamos dar uma olhadinha no gráfico da x². O gráfico da x² vai ser alguma coisinha assim, ó. O gráfico da x². Não está super bem desenhado, mas ela tem uma simetria em relação ao eixo y, né? Esse pontinho que está aqui, por exemplo, ó, ele vai até lá formando 90 graus, sai do outro lado formando 90 graus com a mesma distância. Eu posso pegar isso para qualquer ponto aqui, ó, e essa distância é congruente a essa. Tá bom? Então, há uma simetria em relação ao eixo y. O eixo y é como se ele fosse um espelho. Tudo que está de um lado, do lado direito, está do outro lado, do lado esquerdo. Tá bom? Então, por essa maneira também, percebendo a simetria, eu conseguia constatar a mesma coisa, ó, que esta função é uma função par. Tá claro isso, pessoal? Então tá bom, show de bola. Vamos dar uma olhadinha aqui no item B. O item B, ele pede para a gente classificar a função, né, do mesmo jeito, se ela é par, ímpar, ou etc, etc. Qual que é a perguntinha que eu tinha falado lá para vocês que a gente tem que fazer? A perguntinha que tem que ser feita é: f de menos x é igual a f de x ou menos f de x? Vamos dar uma olhadinha. Então, o nosso pontapé inicial é f de menos x. Vamos lá dar uma olhadinha, então, no f de menos x. Primeira maneira. Vamos perguntar quanto que vale, que é a maneira algébrica, né? Quanto que é f de menos x. Vamos lá, ó. F de x é x ao cubo. Então, f de menos x é menos x. Opa! Menos x ao cubo. Quanto que é menos x ao cubo? Todo mundo concorda que eu consigo colocar esse menos lá na frente? E é a mesma coisa que menos x ao cubo? Então tá. Isso não é a mesma coisa que menos f de x? Vocês concordam? f de x era x ao cubo, né? Menos x ao cubo, isso aqui é f de x, eu troquei por f de x, tá bom? Moral da história, né? Deixa eu deixar as coisas um pouquinho mais apertadas aqui, que senão não vai caber no finalzinho. Mas, essencialmente, o que a gente constatou? Que f de menos x é igual a menos f de x. Eu vou colocar aqui essa conclusãozinha aqui do lado direito, que aí fica claro onde eu cheguei depois que eu fiz essa continha. Eu concluí que f de menos x é igual a menos f de x. Tá bom? Se eu chego a essa conclusão, o que eu posso dizer, né? Agora eu vou fazer essa conclusãozinha aqui de azul, ó. Eu consigo dizer que a minha função b aqui, a minha função do item b, que é x ao cubo, ela é uma função ímpar. Tudo bem? Qual que é a outra maneira que eu tenho de resolver isso? Graficamente. E aí, eu queria perguntar para vocês, como é o gráfico de uma função x ao cubo? Quem se lembra aí? Corta 3 vezes pelo eixo x, tipo assim? 3 vezes? Não. X ao cubo, quando que x ao cubo é zero? É só quando x é zero, não é? Então não tem como cortar 3 vezes. Eu tinha falado para vocês lá recentemente que ela tem essa cara aqui, né? Ó. Lembram disso? Vou até voltar lá na aula que eu tinha falado isso, ó, porque isso é uma coisa importante. Se der tempo, vai até ter um exercício hoje, mas são os últimos que eu reservei, então eu acho difícil que dê tempo. Então eu quero relembrar por um outro caminho aqui, ó. São das aulas 23 e 24. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Eu tinha falado que as funções de índice par, lembra, ó, x elevado a 2, a 4, têm a mesma cara,
só muda o comportamento do 0 até o 1 e depois do 1. Tudo bem? E as funções de índice ímpar tem essa carona aqui, ó. Tá bom? Só muda o comportamento lá do 0 até o 1. A de índice maior cresce mais devagar e depois acima do 1 cresce mais rápido. Tá bom? Mas essencialmente era isso. Então, a x ao quadrado tem essa cara, a x ao cubo tem essa cara aqui. Lembrando que tem várias aqui ao mesmo tempo, né? Não confundam, não é essa bagunça toda aqui cheia de funções. É uma só delas, tá? Então, ó, vamos voltar lá. Ó. X ao cubo tem essa carinha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha se isso daqui tem simetria em relação à origem? Ó, tá um pouquinho torto, tá? Mas a ideia é só, eu vou lá até a origem e aí eu tenho que ir na mesma direção, ao mesmo tamanho. Tá vendo? Ó, tem esse ponto aqui em comum. Vamos dar uma olhadinha num segundo ponto. Pegar uma outra cor aqui para... Ó, esse outro ponto aqui, ó, eu vou até lá, continuo, olha essa distânciazinha aqui, ó, igual, tá lá. Tá bem? Então tem simetria em relação à origem. Portanto, olhando graficamente para isso, eu percebo que tem simetria em relação à origem, então eu também consigo fazer a mesma constatação, de que esta é uma função ímpar. Tudo bem? Esses são os dois caminhozinhos aí que a gente tem para determinar se uma função é par ou ímpar. Deixa eu duplicar aqui e aí a gente continua resolvendo na próxima página. Duplicar a página. Bora lá. Então, ó, gente, tudo bem com esses itens A e B? Eu queria que vocês me falassem se vocês estão tendo algum problema, se está tranquilo. Se vocês quiserem, eu volto, recapitulo. Porque esses são os exemplos que eu estou dando, né, exercícios que a gente está fazendo como exemplo, de função par e função ímpar. É isso, acabou. Agora a gente vai para uma discussão um pouco além daquela, tá? Pode falar, David. Professor, eu entendi como faz, só que para mim ainda tá muito abstrato, sabe? Mas é normal, Uhum. tá? Agora a gente vai entrar numa sequência de aulas que ela é muito focada nessas definições. O que é uma função tal, uma função aquilo. Tem conceitos, é muito conceitual, tá? E a tendência é essa. Mas é aquela coisa, você lembra lá da alterações de funções, alterações de gráficos? Depois que começou a fazer exercício, ficou um pouco mais fluido o negócio, não ficou? Ou mais ou menos, não senti firmeza aí. Mais ou menos. Mais ou menos, tá. Esse aí você tem que praticar para ficar mais clara essa ideia, tá bom? Você vai se apropriando conforme você vai usando. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui então nessa função, x mais 1. Agora eu queria perguntar para o David aqui, ou melhor, qual que é a primeira maneira? A segunda maneira que eu vou perguntar para o David. A primeira maneira é algébrica, né? O que eu preciso fazer na minha primeira maneira? A primeira maneira, eu preciso perguntar quanto que é o f de menos x, para ver se eu consigo associar com alguma daquelas outras coisas. Então vamos lá, ó, f de menos x é igual a menos, ó, é x mais 1. Então vai ficar menos x mais 1. E isso aqui, ó, não é igual a menos f de x, ou f de x, né? É diferente de menos f de x e de f de x. Vocês concordam? Porque, ó, eu cheguei nisso aqui, ó. F de menos x é isso. Mas a minha menos f de x seria menos 1 menos x. É menos x menos 1. Tudo bem? E a minha f de x seria x mais 1. Ó, cada uma delas aqui. Nenhuma delas, ó, nem a minha menos f de x, nem a minha f de x bate com a f de menos x. Então ela não é nem par, nem ímpar. Tá bom? Nem par e nem ímpar. Simultaneamente, nenhum nem outro. Faz sentido isso que eu estou falando, pessoal, essa comparação? Não faz sentido? Renata, vamos discutir, fala aí. Não entendi por que ficou... por que você colocou o negativo dentro do f de x? Porque eu queria saber quanto que era f de menos x. Se a f de x é x mais 1, a f de menos x é menos x mais 1. Tudo bem? Aí, beleza. Só que para eu saber se ela é par ou ímpar, se uma função for par, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser igual a f de x.
Isso aqui tem que ser igual a isso. Tudo bem? Só que o primeiro é menos x mais 1. E o segundo é x mais 1. Essas coisas são iguais? Então, eu já posso dizer que não é par. Você concorda? Ó, é diferente. Não é par. Tudo bem? Não é par. Agora eu estou fazendo uma comparação da minha f de menos x, que é isso aqui, com a minha menos f de x, que é a minha condição para que seja ímpar. Quando eu comparo um com o outro, ó, eles são a mesma coisa? Um é menos x mais 1, o outro é menos x menos 1. São distintos. Então, não tem como eu dizer também, por conta disso, eu posso dizer que não é ímpar também. Tá bom? Então, Entendi, por obrigada. conta desse primeiro aqui, ó, eu vou até mudar a cor aqui, acho que fica um pouquinho melhor. Nem ímpar, ele vem dessa história aqui, ó. O ímpar vem dessa. Deixa eu aumentar aqui, ó. Tudo bem? O ímpar vem dessa e o par vem da vermelhinha. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? E aí, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Existe, né, o desafio aqui, ó. Existe uma função que seja par e ímpar ao mesmo tempo? A gente viu uma que é par. A gente viu uma que é ímpar. A par, a ímpar aqui. E vimos uma que não é nem par nem ímpar. Acabamos de ver aqui, ó. E aí? Existe alguma que seja par e ímpar? Ô, Lucas, você não ia fazer a segunda maneira dessa daí? Ah, segunda maneira, é verdade. Às vezes eu me empolgo aqui. A segunda maneira, vamos lá. David, você viu aí, né, que a culpa é da Olha, eu te Natália. odeio, Natália. Ó, como que é o gráfico de x mais 1? Era isso que eu queria te perguntar. É uma reta. Só É que, uma reta. como tem um mais um, elas não começam no zero. Sei lá. X está aqui, x Uhum. mais 1 eu translado 1 para cima. Você concorda? Uhum. Tudo bem? Há uma Tá. simetria em relação ao eixo y? Peraí. Não há. Se houvesse, seria uma coisa assim. Você concorda? Ó? Quem está tá, aqui verdade. está lá do outro lado? Na Não. mesma distância aqui? Não está. Então, graficamente, é muito fácil perceber que ela não é par. E ela também não é ímpar, porque esse cara que está aqui, ó, ele teria que passar pela origem e ele estaria lá, né? Ó. Nada a ver. Tá bom? Toda função Lucas, que é é menos ímpar... x. Não entendi. Não. Ah, você vai fazer das duas, é isso? Não, eu estou Porque não é fazendo... menos x mais 1? Não, menos x mais 1 é a f de menos x. Agora eu estou olhando para o gráfico da função. Tá, Tudo bem? A função é x mais 1. tá. Quando eu olho Professor, para o gráfico da função, aí eu me pergunto olhando o gráfico da função. Ela tem simetria em relação ao eixo y? Não. Ela tem simetria em relação à origem? Não. Então ela não é nem par nem ímpar. Tá bom? Beleza. Veja, você consegue resolver algebricamente e vão ter exercícios que vão necessitar que você saiba resolver algebricamente e você consegue resolver graficamente. E vai ter exercício que vai cobrar essa parte gráfica também. Então, nem sempre você vai ter essas duas possibilidades. Muitas vezes você vai ter só um dos dois caminhos. Então, não negligencie um deles. Entenda os dois, saiba fazer pelos dois. Tá bom? Essa fluidez é boa também quando você precisar resolver alguma pelo caminho que você quiser. Você ter essa fluidez vai te dar velocidade e agilidade lá na prova. E também mais certeza do que você está fazendo. Tá bom? Bom, então pela Professor. segunda maneira eu constato a mesma coisa. Vocês concordam? Ô, Pode falar, Lucas. Letícia. Ah, desculpa. Por exemplo, se numa segunda fase caísse um exercício assim, eu poderia responder só pelo gráfico e formular um textinho falando que não tem simetria tanto do eixo Y quanto da origem? Absolutamente. Com certeza. Tá bom? Com toda a tranquilidade do mundo. Ou um ou outro é o suficiente. Mas os dois acontecem, você tem que saber os dois caminhos, porque às vezes tem exercício que obrigatoriamente você tem que ir por um. Tá, obrigada. Professor, só mais uma coisa. Pode falar. A simetria da origem, então, tem que passar no zero, né? Eu pensei que Exato. era tipo... Eu pensei que essa origem seria, por exemplo, aonde que o gráfico corta o Y. Em qualquer hipótese, sabe? Eu pensei que a origem Não, desse não, caso não. seria 1. Origem do plano cartesiano, que é aqui, ó.
Ah, tá, beleza, Então, justo. essa Uhum. origem é a origem do plano cartesiano, ponto 0, 0. E aí, gente, exatamente o que o David falou, tá? Se você tiver uma função ímpar, obrigatoriamente ela tem que passar por aqui. Tudo bem? Obrigatoriamente ela tem que passar por aí, porque ela é simétrica em relação a isso. Se você fala assim, é simétrica em relação ao espelho, tem que passar pelo espelho aquele ponto, tudo bem? Simétrico num ponto do espelho, tem que passar por aquele ponto. E um exercício com uma função mais complicada, como o primeiro da lição de casa, devo chutar valores e fazer um gráfico para descobrir se é par, ímpar ou outra coisa. Depende, eu preciso dar uma olhadinha depois lá como é que está a lição, tá? Eu não lembro direitinho, deixa eu abrir aqui. Mas provavelmente, Beatriz, é o seguinte, o que está naquele exercício 1? Está um gráfico, deixa eu abrir aqui, peraí. Frente de álgebra. Se está um gráfico, é graficamente. Se está escrito a lei, vai ser algebricamente que você vai responder, tá bom? Então, aulas 27 e 28. Tarefinha. O exercício 1. Bom, o exercício 1, ele nem está falando que é par ou ímpar, né? Você vai ter que testar para ver se é par ou ímpar. Ele nem fala se é par ou ímpar. O que acontece no item A e item B está relacionado a ser par ou ímpar, mas você nem precisava saber o que é uma função par ou uma função ímpar para fazer esse, tá? Eu não vou dar muito enfoque nisso agora, Beatriz, porque senão a gente perde lá a segunda parte da aula, tá? Mas basicamente, se você quer saber se uma função é par ou ímpar, você tem duas maneiras de fazer. Essa e essa. Aí quebra um pouquinho a cabeça, dá uma olhada lá na resolução, tá bom? Qualquer probleminha também, estamos no plantão na semana que vem, beleza? Ó, eu não sei se tinha só essa pergunta, se eu comi outra aqui, acho que não. Tá. Então vamos lá, ó. O item D é aquele desafio, né? Existe uma outra? Existe uma. A gente já viu uma par, uma ímpar, e agora eu queria saber, existe uma que é par e ímpar ao mesmo tempo? Alguém sabe me dizer isso? Eu não sei se pode f de x ser igual a menos f de x. F de x igual a menos f de x, exatamente. Porque, ó, se ela for par, o que vai acontecer, ó? Se ela é par, então a gente sabe que f de menos x é igual a f de x. Se ela é ímpar, da condição dela ser ímpar, a gente sabe que f de menos x é menos f de x. Essa é a definição algébrica da coisa. Então, a partir desses dois, eu consigo dizer que isso é igual a isso, né? Conclusão, né? Consequentemente, eu posso dizer que f de x, eu vou colocar aqui um portanto, tá bom? Portanto, f de x é igual a menos f de x. Tudo bem? Se eu passar esse carinha que está aqui, ó, do lado direito, lá para o lado esquerdo, não vai ficar assim, ó, 2f de x igual a zero? Quando isso acontece, não é verdade que f de x é igual a zero? F de x igual a zero é uma função? Não. Não existe uma função constante? F de x igual a 2, por exemplo, é uma função constante. F de x igual a 3 é uma função constante, igual a menos 1. Tudo bem? E a f de x igual a zero não seria essa funçãozinha aqui? Faz sentido isso? Essa funçãozinha aqui, ó, deixa eu deixar um pouquinho mais bonito esses eixos. Essa funçãozinha aqui, ela é simétrica em relação ao eixo y? Esse ponto aqui, por exemplo, em relação ao eixo y, forma 90 graus, está lá do outro lado, né? Tudo bem? Simétrica em relação ao eixo y. Um outro ponto que está aqui, vai estar aqui. Tem essa simetria. Só que esse simétrico em relação ao eixo y, ele sempre está passando pela origem, né? Então, automaticamente, também já é simétrico em relação à origem. Tá bom? Então, a única função par e ímpar, simultaneamente, que a gente tem,
é a função f de x igual a zero, que é a função constante. Tudo bem? Então tá bom. É uma coisa assim, é difícil cair, tá? Mas se eles quiserem fazer alguma pegadinha, é aí que eles vão pegar, tá? E tem exercício, tem vestibular que já fez isso. Se eu não me engano, é a Federal de Santa Catarina. Eles têm umas questõezinhas de funções lá todo ano que envolve, tipo, 01, 02, 04, 08, sabe? Aquele esqueminha de assinalar as corretas. E é uma miscelânea doida. Tipo, o primeiro tem a ver com domínio, o segundo tem a ver com paridade, o terceiro item é uma doideira, tá? É excelente para revisão, inclusive, mas para a parte da revisão provavelmente vai ter bastante exercício de lá. Gente, tá clara aqui a paridade das funções? Porque a Letícia levantou a mão. Porque eu estou encerrando aqui essa parte de paridades, tá? Então, quem tiver dúvida, já vai elaborando aí enquanto a Letícia pergunta dela. Pode falar, Letícia. Ô, Lucas, tem alguma possibilidade, não sei, eu devo estar viajando muito, mas tem alguma chance de uma função de grau ímpar? É tipo, x elevado a 3 e tal, ser tanto par quanto ímpar? Não, não tem. Porque o x ao cubo, etc., qual que é o comportamento que ele tem? Ó, todas elas têm esse comportamento aqui. Se for ela pura, né? Tudo bem? Se for ela pura, vai ter esse comportamento aqui. E aí a gente consegue ver que não tem uma simetria em relação ao eixo y, né? Ah, tá. Tudo bem? E veja, se algum ponto, qualquer ponto que seja, ele foge do zero, Letícia, esse ponto aqui, ó, não tem como no gráfico dele ter um ponto aqui e um ponto aqui ao mesmo tempo. Porque aí o mesmo x teria dois y, você concorda? Então, ou esse ponto faz parte do gráfico e esse ponto faz, ou esse ponto faz parte do gráfico e esse ponto faz. Então, não tem como ser par e ímpar ao mesmo tempo, a não ser que esse ponto inicial ele esteja aqui no zero. Porque aí o simétrico dele em relação ao y vai ser aqui, e o simétrico dele em relação à origem vai ser o mesmo ponto. Ficou claro isso, essa ideia? Ficou, é que eu tava confundindo, achando que, tipo, porque, por exemplo, a simetria do eixo Y, ela tem que ser, por exemplo, no primeiro e no segundo quadrante, ou no terceiro e no quarto. Eu tava achando que seria possível, tipo, sendo no segundo e no terceiro quadrante ao mesmo tempo. Não, não tem como. Tá bom? Tá, porque aí não é função, você concorda? Porque o mesmo x tem dois y. Aí foge lá da nossa definição. Tudo bem? Tudo. Obrigada. Imagina. Gente, vou voltar aqui então. Vou começar aqui. Peraí, que tem duas pessoas com a mão levantada. Eu não sei quem são. Podem falar aí. Natália? Oi. Lucas, por exemplo, na função que você tinha passado na aula passada, que era aquela recíproca, ela tem simetria pela origem, mas é só em um ponto, não? Tipo, eu posso classificar ela como par ou não? Não vamos falar dela, tá bom? Porque Tá bom. ela é o primeiro exercício depois desses exercícios exemplos. Ah, tá bom. Assim, ela tem uns exercícios que eu quero usar nessa aula. Até o fim, eu preciso terminar a aula com esses exercícios. Isso que você está falando é o meu primeiro exercício fora dos necessários. Mas ele já está lá no script. Então, eu acho que vai dar para falar dele, tá bom? Ó, vamos dar uma olhadinha lá nas funções. Eu acho que ninguém está com a mão levantada, né? Tá. Vamos dar uma olhadinha lá nas funções agora, uma outra classificação. Veja, ó, são classificações. A gente acabou de olhar para a primeira classificação, que é entre par e ímpar. E agora a gente vai para uma segunda classificação, que é de injetora, sobrejetora e bijetora. Isso daqui vai ser importante para a gente, inclusive nas próximas aulas, tá certo? A parte da paridade tem alguma importância um pouquinho mais para frente? Até tem. Mas a parte de injetora, sobrejetora e bijetora, ela é mais complicada, tem nomes mais esquisitos, mas ela é mais importante, das duas classificações que a gente está vendo hoje, ela é a mais importante, tá bom? Então tenha muito carinho aí por essa parte aqui do conteúdo. A função injetora, que é a primeira que a gente vai ver aqui, ela é a mais complicadinha aí da história, tá bom? Por quê? O que é a função injetora? A função injetora é uma função que cada y está associado, eu coloquei esta, mas está associado a um único x, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos que eu já deixei prontinhos,
e a gente vai ver se é uma função injetora ou não. Ó. Isso daqui são exercícios exemplo que a gente vai fazer agora. Então, por exemplo, ó, essa funçãozinha que está aqui no A, né? Eu chamei ela de A, função, eu chamei ela de F, e aí eu falei que ela é de A em B. Eu não deixei bonitinho aqui, ó, mas acho que dá para perceber que o conjunto A é o que está circulado de azul e o conjunto B é o que está circulado de vermelho. Tá certo? Bom, eu estou pegando aqui um elemento do A e estou associando com um elemento do B. E assim vai, né? Para ser função, lembrando, todo mundo que está aqui tinha que ter uma única setinha saindo dele, tá certo? Se eu não tivesse isso aqui, não seria função, porque todos os x's têm que estar associados a um único y, tá certo? E ao mesmo tempo também, se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, também não poderia ser uma função, porque do 2 estariam saindo dois y, né? Deste x estaria sendo associados a 2y, tá bom? Bom, só relembrando mesmo. Mas o que vai acontecer aqui? Ó? Esta função é uma função injetora? O que a função injetora ela fala? Ó, cada y está associado a um único x. Todo y que eu tenho aqui, que está associado, eu não falei que todo y precisa estar associado, mas cada y que está associado, tudo bem? Ele está associado a um único x. É verdade isso? Ó? Esse cara está associado a um único x? Esse cara está associado a um único x? Sim. Então, esta função aqui, tá bom? Cada y, se você quiser, você pode até complementar aqui, ó. Cada y que está associado a um x está associado a um único x, tá bom? Mas eu não quis colocar tantas palavras assim para não ficar complicado. Então, cada y está associado a um único x. Todo y que tem alguma associação está associado a um único x. Então, esta primeira aqui, ó, função do item A, ela é uma função injetora, porque ela satisfaz aquela condição para ser uma função injetora. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha no item B. Cada y que está associado aqui com x, cada y da imagem, ele está associado a um único x? Não. Ele está associado a esse 3, ele está associado ao 3 e ao 9. Então, essa função não é injetora. Não. Injetora. Tudo bem? Tá claro isso, pessoal? Olhando aqui para os nossos diagramas, tá tranquilo isso? Professor, só uma coisinha. Não pode ter um x ligado a dois y, né? Isso não pode, porque se tiver, não é nem função isso. Isso, né? Tá. Isso. Agora, quando você pode ter um x, dois x's ligados a um único y. Isso não tem problema. Tá. Só que quando você tiver isso, essa função não é injetora. Para ela ser injetora, tem que estar um único x associado a cada y também. Tá bom? Tá. O x, um único y associado a cada x, é necessário para que seja função. Agora, um x associado a um único x associado ao y não é necessário. Pode acontecer e ser função, que é o caso daqui. Tudo bem? É como se fosse o contrário, a recíproca. Tá bom? Então tá. Bom, graficamente, como que a gente vai lidar com isso, né? Eu preciso que cada y esteja associado a um único x. Como que eu vejo isso graficamente? Agora eu vou dar uma olhadinha aqui nos itens C e D. Por exemplo, esse primeiro, será que ela é uma função injetora? Como eu percebo se ela é uma função injetora ou não? Traça retas pelo eixo Y e paralelas ao eixo X. Retas horizontais, né? Porque, ó, se eu quero saber se esse Y aqui, ele está associado a quantos X's, eu passo uma reta aqui e vejo, ó, esse Y está associado a um único X. Tá certo? Este outro Y aqui está associado a um único X. Então, eu vou traçando retas horizontais que cruzam o gráfico uma única vez. Ou nenhuma, né? Não tem problema se não cruzar nenhuma. Tá bom? Porque como a gente tinha visto lá, não tinha problema se o Y não tem X. Isso aí não tem problema. Tá certo? Todo X tem que ter Y, mas o Y não ter X não é problema. Bom, então é essa a ideia. Tá bom? Eu vou até colocar aqui a retinha para a gente sistematizar. Ó, são sempre retas horizontais e todas elas estão cruzando o gráfico uma única vez.
Eu não vou deixar aqui constante a distância, porque senão parece que tem que ser feito de um em um, mas não é. Você tem que ir traçando infinitas retas aí horizontais. Todas elas, vamos ver aqui, ó, todas elas estão cruzando o gráfico uma única vez. Então significa que cada y está associado a um único x. Tudo bem? E aí, então, esta funçãozinha aqui, que é a c, ela vai ser uma função injetora. Deixa eu colocar aqui de roxo. Ela é uma função injetora. Tá bom? Esta minha segunda funçãozinha aqui, d, acho que já está respondido, né? Depois do que vocês me falaram aí, não tem muito segredo. Eu vou traçar as retinhas aqui horizontais. Tudo bem? E aí, essa retinha cruzou quantas vezes? Ó, tem reta aqui que está cruzando uma única vez. Tudo bem? Não tem problema. Teria reta aqui que estaria cruzando nenhuma. Opa, fiz aqui sem ser reta. Tem reta aqui que não estaria cruzando nenhuma. E não tem problema também. O problema é que tem retas que estão cruzando duas vezes. E estas retas que estão cruzando duas vezes significa que dois x's distintos, ó, um x1 aqui e um x2 aqui, eles estão associados a um mesmo y. Tudo bem? Então, um y está associado a dois x's. Portanto, essa função, ela é não injetora ou ela não é injetora. Tudo bem? Como você preferir. Não injetora. Tá bom? Então, espera aí que fechou aqui, né? Eu vou reabrir aqui. Vocês me viram escrevendo não injetora, né? Vocês viram toda a explicação. Então tá bom. Senão vocês estariam me trollando. Aí seria sacanagem com o professor. Deixa eu fechar aqui. Ô, professor. Oi. Então, por exemplo, essa D... Não, na verdade, uma pergunta no geral. Tem como uma função injetora ser classificada como par ou ímpar? Porque, por exemplo, essas duas que o senhor colocou, a C e a D, elas não são nem pares nem ímpares, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quer ver? Um exemplo que eu dei aqui na aula mesmo, que é este aqui, ó. Isso aqui é uma função injetora? Tá bom, não tem problema nenhum. Isso aqui é uma função injetora? Não. Não, tá? Uma classificação não está conectada assim tão diretamente à outra, tá bom? Entendi. Mas essas que o senhor colocou para essa C e a D, elas não são nem par nem ímpar, certo? Deixa eu ver, a C e a D. Ah, tá, daqui, né? Não são nem par nem ímpar, tá? São totalmente desreguladas, sem simetria nenhuma, tá bom? Tá, obrigada. Senhor David, pode falar. Professor, seria errado eu concluir que toda função par não pode ser injetora? Toda função par não pode ser injetora. A gente vai discutir isso daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom, beleza. Tá certo isso que você tá falando, mas tem que ter um cuidado com alguns detalhezinhos aí, tá certo? O Felipe está com a mão levantada. Fala lá, Felipe. E aí, Lucas, beleza? Tudo jóia, e você? Por exemplo, se eu tenho uma função do tipo x², e aí, tipo, não é injetora, beleza. Mas se na lei ele colocar a restrição de domínio para, tipo, positivos, aí eu tenho que classificar como... Vocês estão colocando a carroça na frente dos bois. Vamos com calma, tá bom? A gente já vai chegar lá, a gente vai fazer este exercício que você está falando, tá bom? Tá bom, Tem um calma. Eu já vou chegar. Não tem problema, imagina. Tem que perguntar mesmo, é isso mesmo. Mas fiquem tranquilos, eu vou falar disso, exatamente disso, tá bom? Beleza, valeu. Gente, posso virar a página aqui e falar da outra classificação sobre ejetora? Então tá, que aí depois a gente vai fazer um exercício que vai tratar de todas elas ao mesmo tempo. Então, ó, a segunda classificação que a gente tem é de sobreejetora. A função sobreejetora, ela tem o conjunto imagem igual ao contradomínio. É simples desse jeito, tá bom? Então, por exemplo, quando eu olho essa funçãozinha aqui, ó, do item A, né, uma função de A em B. Bom, qual que é a minha imagem aqui? Bem simples, né? Ó, a minha imagem é 5 e 9. Qual que é o meu contradomínio? 5 e 9. Tudo bem?
é a mesma coisa, não é? A imagem aqui não é igual ao contradomínio? Imagem que é igual a B. Tá certo? Para ficar mais completo, tinha que ter aqui uma imagem de F, né? Igual a B. Que é igual ao contradomínio. Tá bom? Então, se a imagem é igual ao contradomínio, o que que essa função é? Sobrejetora. Acabou. Fim de papo. Tá bom? É uma função sobrejetora. Nessa segunda funçãozinha aqui, ó, a função G, qual que é a minha imagem aqui? A minha imagem são os y usados. Vocês lembram disso? O meu contradomínio são os y disponíveis. Os y usados e os disponíveis, o conjunto deles, esses dois conjuntos, são iguais? Aqui para o meu item B? Não são. Então acabou. Fim de papo. Não sobrejetora. Não sobrejetora. Beleza? Tranquilaço. Essa daqui, ó. C. Eu falo aqui de uma função que está definida de R em -1 até 1. Tá bom? Então isso daqui é o meu domínio. Esse aqui é o meu contradomínio. E aí a minha lei que descreve ela é a função seno x. Eu não precisava nem ter desenhado isso aqui, ó. Só com o que está escrito aqui já daria para saber. Tá bom? Para saber se ela é sobrejetora, por exemplo, eu já sei que a imagem da função seno de x vai de -1 até 1. Então a imagem é igual ao contradomínio. Já está resolvido. Se você está em dia aí, está tranquilo com as funções trigonométricas, já estava tranquilo. Mas eu coloquei aqui o desenho para ficar mais fácil de perceber, de ver o que está acontecendo. Qual que é a imagem da minha função seno? Ela vai de -1 até 1, não é? A imagem da minha função seno. Qual que é a imagem, então? A imagem vai de -1 até 1. Essa é a minha imagem. Qual que é o meu contradomínio aqui, ó? De -1 até 1. Então, a minha imagem não é igualzinha ao contradomínio? Sim. Se a imagem é igual ao contradomínio, o que que vai acontecer? Ela vai ser uma função sobrejetora. Tranquilo assim. Tá bom? E aí, para finalizar, o item D aqui, que fala o seguinte, ó. Agora, a minha função, ela é a mesma. Fx igual a seno de x. Só que o meu domínio é R e o meu contradomínio é R. Isso já meio que responde lá. Não responde ainda, mas já dá uma ideia para o Felipe aí como é que a coisa vai funcionar. Então, depende da regra do jogo que você está colocando, né? Vocês lembram que eu tinha falado? Quando está lá a definição da função, o que é o domínio, o que é o contradomínio, o que é a sentença aberta, né? Isso daqui é como se as regras do jogo estivessem sendo dadas. E aí ele está falando que todo mundo aqui, ó, no Y poderia participar, mas quem que de fato participa? Ó, a gente já sabe que vai do -1 até o 1. Esse aqui é o meu domínio. O meu domínio não, perdão, essa é a minha imagem, certo? Os Y que são usados. Mas quem são os Y disponíveis? Todo R, que é diferente dos Y usados, que vai de -1 até 1, tá bom? Portanto, ela é não sobrejetora, e aí eu queria ouvir o que a Renata tem para dizer aí. Prof, eu não entendi a B. Vamos voltar lá para B. Qual que é a imagem desta funçãozinha aqui, ô Renata? Qual que é o conjunto imagem? Verdinho. Não é o verdinho, é isso aqui, ó, são os Y usados. O verdinho é o contradomínio. Tudo bem? O contradomínio não é igual à imagem, tá bom? Aqui na de baixo ficou claro isso também, que o contradomínio não é igual à imagem? Sim. O contradomínio seria toda a reta aqui, né, ó? Sim. E a imagem seria só esse pedaço, tá bom? Obrigada, entendi. Imagina. Gente, a gente está praticamente acabando aqui a nossa parte, essa parte teórica aqui da aula. Eu queria que vocês me perguntassem qualquer dúvida que vocês têm. Ó, enquanto o pessoal vai formulando aí possíveis dúvidas, eu gostaria de dar a última definição. A última definição é da função bijetora, né? Eu tinha colocado lá, olha lá, 1, 2, 3 possibilidades. Injetora, sobrejetora e bijetora. Bijetora lembra bi, que lembra 2. E aí a bijetora é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é injetora e sobrejetora. É só isso,
tá bom? A bijetora não tem muito segredo. Então, basicamente, você tem que saber dois. O terceiro vem por tabela. É só uma nomenclatura para quando os dois anteriores estão acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? Posso ir para o exercício 2? A gente vai discutir um pouquinho melhor essas coisas ainda aqui no exercício 2. Ele é focado exclusivamente nisso. Acabando o exercício 2, eu acabei tudo que eu queria falar. E aí depois a gente entra numa outra, em exercícios mesmo. Vamos só exercitar, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Agora essa é a parte que o Felipe queria lá da aula, ó. Classifique as funções a seguir em injetora, sobrejetora, bijetora e nem injetora ou nem sobrejetora, tá bom? Lembrando, ela não precisa ser injetora ou bijetora ou sobrejetora. Ela pode ser nada, ela pode ser tudo, tá bom? Uma coisa não necessariamente vai influenciar na outra. Então vamos pensar aqui o seguinte, ó. Essa função de reais em reais é x², tudo bem? Como que é o gráfico da função x²? Vamos fazer aqui o gráfico da minha função x². E esse aqui é o gráfico da minha função x². Passa aqui pelo 0, 0, tá bom? Gente, vamos dar uma olhadinha lá, ó. O domínio são os reais, então todo mundo tem que estar aqui na minha funçãozinha. E a minha imagem, o meu contradomínio são os reais também, tudo bem? Então ele está falando que o meu contradomínio é isso aqui, tá certo? Primeira pergunta, isto é uma função injetora? Ó, ele está perguntando injetora, sobrejetora, as duas juntas ou nenhuma das duas. Ela é injetora, esta função? Por que que ela não é injetora? Porque Precisa traçar. Né? Exato. Se eu traço as verticais, as horizontais, perdão, o que vai acontecer? Corta 2 pontos, tá bom? Veja, gente, se eu traçar uma única horizontal que passar por 2 pontos, isso já é o suficiente para eu dizer que não é injetora, tá bom? Um único y associado a 2x, ou seja, uma única reta horizontal cortando 2 pontos do gráfico, é o suficiente para eu dizer que essa função é não injetora, tá bom? Se ela for injetora, todas vão cortar em um ponto só ou em nenhum ponto, tá bom? Bom, então ela é não injetora, tá certo? Com isso eu já constato aqui que ela é não injetora. Beleza. E sobrejetora? Ela é sobrejetora? Por que que ela é Não. sobrejetora, Letícia? Porque a imagem... Ou não? Pera. A imagem é igual a todo o contradomínio. Todos os Então, y disponíveis estão sendo usados. Então, por exemplo, aqui é a imagem dessa função? Ah, tá, entendi. Tá. Não é? Tá? A imagem ela vai ser daqui para cima, né? Ó. Uhum. Mas o que eu tenho disponível é isso, mais a galera lá de baixo. Tá vendo? É diferente. Então, ela também é não sobrejetora. O David já tinha matado essa daqui. Por isso que eu não perguntei para ele. Perguntei para a Letícia. Sobrejetora. Justo. Tudo bem, gente. Então, essa função ser não injetora e não sobrejetora ao mesmo tempo, simultaneamente? Todo mundo concorda com as duas afirmações? Professor. Oi, é a Luísa que está falando? Isso. Pode Professor, falar. bom dia. Bom dia. Você pode, por favor, explicar de novo? Eu não entendi. Tá. Para uma função ser injetora, o que é necessário que ela tenha? Que ela o contradomínio seja todo da imagem, não é? Tipo, a imagem seja o contradomínio todo, não é? Eu não lembro agora se eu perguntei de injetora ou sobrejetora. Essa é a definição que você falou, é de sobrejetora, tá bom? Ah, então eu confundo. Tá. Ó, sobrejetora. A imagem tem que ser igual ao contradomínio. Qual que é a imagem desta função? Quais são os y que estão sendo usados para essa função? Um y que está sendo usado é esse. Outro é esse. Outro é esse. Outro é esse. Tudo bem? Se você parar para analisar, todos os y que estão sendo usados, eles estão daqui para cima, não estão? Sim. Só que no meu contradomínio são todos os reais. Então o meu contradomínio ele está englobando aqui também, ó.
Tudo bem? Tudo. A minha imagem são só os reais positivos. E o meu contradomínio são todos os reais. A imagem é igual ao contradomínio? Não, Não. Então ela não é sobrejetora, você concorda? concordo. Não sobrejetora. Agora, para ela ser injetora, cada x, cada y tem que estar associado a um único x. Você lembra dessa definição? Sim. Tá. Esse y aqui, eu não tenho um x2 que está associado a esse y e um x1 que está associado ao mesmo y, quando eu olho aqui no gráfico? Sim. Como que eu percebi isso? Eu tracei retas horizontais, se cruzam em dois pontos, significa que o mesmo y ele está associado a dois x's. Se tem um y que está associado a dois x's, essa função é não injetora. Tudo bem? Porque para ela ser injetora, precisaria cada y estar associado a um único x. Mas esse y está associado a 2. Então ela não pode ser injetora. Entendi. Professor, Beleza? a Beatriz perguntou se esse exemplo seria par. Ela seria uma função par, tá bom? Mas agora o nosso enfoque não está em analisar se ela é par ou ímpar. Está em analisar outras coisas. Ele tanto é uma função par que foi exatamente o exemplo que eu dei para função par. Tá bom? Ó, é o mesmo exemplo, é x². Tá bom? É a mesma funçãozinha que eu estou usando. Deixa eu voltar lá. Mas obrigado por perguntar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, aproveite e já dou uma olhadinha no chat. Esse exemplo seria par. Tá. Então, Beatriz, é isso. Seria par também, mas a gente não está dando enfoque para essa classificação agora. A gente está dando enfoque para a classificação. O exercício é só para dizer se ela é injetora ou sobrejetora. Tá bom? Depois a gente faz uma conexão com os dois lá num tempinho que sobrar. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Essa função, ó, a lei que descreve a função é a mesma do item B. Só que agora ela é uma função de reais positivos em reais positivos. Como assim? Não estou entendendo. Bom, vamos lá. O gráfico da minha x ao quadrado, ó, só lembrando, no exercício anterior a gente fez a x ao quadrado. O gráfico da minha x ao quadrado, ele vai ser isso aqui, não é? Ó? Tudo bem? Só que quem é o meu domínio desse exercício? São os reais positivos. Tá certo? Os reais positivos significa que os reais negativos, eles não fazem parte dessa função. Então não faz sentido eu desenhar função para a parte dos reais negativos. As regras do jogo estão sendo dadas. Ela está falando que quem está jogando no domínio são só os positivos. Então não faz sentido ter função daqui para trás. A função é só dos reais. Para vocês assim, do zero para frente, tá bom? Isso que está sendo dito ali. E aí ele está falando que o meu contradomínio são os reais positivos. Tudo bem? Tá claro isso, gente? É a mesma leizinha que descreve o item A e o item B. Só que as regras do jogo são diferentes. Por quê? Porque o domínio e o contradomínio são distintos. Tá bom? Então tá. O que vai acontecer aqui, ó? Primeiro, esta função aqui, ela é injetora? Sim. 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 Toda retinha horizontal que eu traço aqui, ela cruza uma única vez o gráfico. Tá bom? Ó, sempre um cruzamento único aqui, ó. Um ponto. Tá bom? Além disso, então a gente já sabe que ela é uma função injetora, sim. Injetora. Tá bom? Além disso, quem é a minha imagem? A minha imagem continua sendo todo y positivo, vocês concordam? Mas quem é o meu, inclusive o zero, né? O nulo e positivo, né? Quem é o meu contradomínio? Os reais não negativos. Então, a minha imagem, que é isso aqui, é igualzinho ao meu contradomínio. Se a minha imagem é igual ao meu contradomínio, o que acontece com essa função? Ela é injetora e sobrejetora. Se ela é injetora e sobrejetora, como é que eu chamo ela? Bijetora. Elas são as duas coisas, é bijetora. Tá bom? Então eu vou apagar aqui, ó. Vou responder de uma maneira um pouco mais elegante. Eu que sou versado no matematiquês, eu vou escrever como bijetora. Tá bom? Bijetora. E aí tá respondido aqui o item B. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí com A, com B? Estão tranquilos? Perceberam aí a mudança de regra no jogo?
O que o Felipe atentou aqui a gente é o seguinte, é relevante você levar em consideração o domínio contra domínio. Porque às vezes você toma isso aqui, x quadrado, função tem uma, assim, eu já sei que tem simetria em relação ao eixo y, e já vai colocando a resposta. Calma, olha as regras do jogo, senão você vai fazer confusão, tá bom? Pode falar, David. Professor, se tivesse, por exemplo, a lei da função tivesse somando, multiplicando, é legal, tipo, eu já transformar ela, tipo, todinha, sabe, com as alterações do gráfico e depois trabalhar isso? Ou, tipo, dá para trabalhar diretamente com a lei sem fazer as transformações? Eu não sei se deu para entender muito bem o que eu quis dizer. Não dá para trabalhar com ela sem fazer as transformações antes, porque vamos supor que viesse para cá, ó. A x quadrado tem simetria, x quadrado, x menos 2 ao quadrado não tem. Você concorda? Depende de que tipo de translado que você está sofrendo. Pensa lá numa de terceiro grau, seria isso aqui, ó. Se você faz x ao cubo mais 3, ó, ela vem para cima. Isso aqui tem simetria em relação à origem agora? A nova que eu desenhei aqui em cima, ó. Não tem, tá bom? Então não adianta você querer generalizar nesse ponto. Cada função faz o gráfico dela perfeito, analisa ela perfeitamente, algebricamente, tá bom? Beleza. Não vai ter como fugir disso. Tem que tratar com as devidas particularidades, tá bom? Droga. Beleza, valeu, professor. Então tá bom, imagina. O item C, ele diz o seguinte, ó, a mesma funçãozinha, só que o meu domínio são os reais e o contradomínio, o domínio, os reais não negativos, né? Só lembrando, ó, por que eu falo não negativos? Porque aqui pode incluir o zero, né? Então ele pode ser, isso aqui inclui os números positivos ou o nulo, tá bom? Se eu quisesse que fossem só os positivos, eu teria que ter um asterisco aqui, ó. Porque aí excluiria os negativos e excluiria o zero. Aí esse aqui sim seria o conjunto dos reais positivos. Mas sem o asterisco, são os reais não negativos, tá bom? Então os reais não negativos continua sendo o meu domínio. Ó, a minha funçãozinha teria essa cara, a x quadrado, né? Espera aí que eu estou apanhando aqui. A minha x quadrado teria essa cara. Só que o meu domínio são só os reais positivos. Então não faz sentido ter função, são só os reais positivos ou zero, né? Os negativos não estão dentro dessa história. Então eles caem fora. Tá bom? Bom, esta função, ela é injetora? Sim, né? Ó. Vocês já até cansaram de responder isso aí. Não se deram nem ao trabalho de abrir o microfone para me responder agora. Vocês já estão familiarizados com essa ideia, então. Certo? Aqui, ó, não é injetora. Ela é injetora, perdão. Ela é injetora. O gráfico cruza sempre uma única vez. Injetora. E sobrejetora? Qual é o meu conjunto imagem? O meu conjunto imagem são todos os reais não negativos. Só que quem é o meu domínio? O meu contradomínio, perdão, são os reais. Então, a minha imagem é isso que está pintado de verde e o meu contradomínio é isso que está riscado de verde. Que são coisas distintas. Então, ela é injetora e não sobrejetora. Por quê? Porque o conjunto imagem é diferente do contradomínio. Tá bom? Injetora porque só cruza uma única vez, toda a reta horizontal. E não sobrejetora porque contradomínio é diferente da imagem. Tá bom? E para finalizar, fazer o gráfico da D aqui. A D, a gente inverte ali o que é o domínio e o que é o contradomínio. O domínio são todos os reais. E o contradomínio são os reais não negativos. Ó, veja, tô sempre aqui com a mesma lei de formação, tá? Por isso que o gráfico está sempre saindo muito parecido. Bom, agora o domínio, ele é todos os reais. Então todo mundo participa dessa historinha aí. Tá certo? Então esse é o gráfico mesmo. Eu não tenho só daqui para frente. Eu tenho a parte negativa também. Ok. Vamos dar uma olhadinha se ela é injetora. Já está óbvia a resposta também. Mas vamos lá. Ela é injetora? Não. As retas horizontais, há ao menos uma reta horizontal que está cruzando o gráfico
duas vezes, tá bom? Então, eu vou colocar aqui só uma, porque só uma é o suficiente. x1 e x2 aqui, dois valores de x que se associam ao mesmo y. Então, ela não é injetora. Ou ela é não injetora. Eu não sei se vocês se lembram, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Injetora. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro na imagem e aí depois a gente dá uma olhadinha lá no que é o contradomínio. A imagem, ó, continua sendo do 0 para cima. Tudo bem? Quem é o meu contradomínio desta função? Os reais não negativos. Então, o meu contradomínio também é do 0 para cima. Meu contradomínio é igual à minha imagem? Sim. Esta função, então, ela é sobrejetora. Tá bom? Olha lá que interessante. A mesma leizinha de formação, eu tenho uma função que não é nada, uma função que é os dois, uma função que é só injetora e uma função que é só sobrejetora. Tá bom? Ou seja, tomem cuidado para não tropeçar. Ah, eu conheço essa lei, eu conheço a cara dessa função. Não é assim que funciona. Para, pensa, vê quem está no jogo, quem não está. E aí você decide o que ela é ou não é. Tá bom? Ficou claro aqui? Eu contei uma história com começo, meio e fim. Eu quero saber se ficou claro que eu contei uma história com começo, meio e fim. Então tá bom. Então vamos aqui, eu já tinha antecipado aqui, na verdade eu tinha combinado com acho que foi a Natália ou a Letícia, eu não lembro qual das duas, de uma delas fazer essa pergunta para mim, né? O que vai acontecer com a função recíproca? É Natália. Foi a Natália? Então tá bom. A Letícia não quis a resposta, ela empurrou. Foi a Natália, não fui eu, pelo amor de Deus. Me inclua fora dessa. Bom, então, ó, esta função recíproca, é óbvio que eu não tinha combinado nada com a Natália, mas enfim. Vamos dar uma olhadinha qual que é o comportamento dela. Ó. Agora, o exercício 3, ele pede para classificar as funções. E a gente vai fazer uma classificação tanto com relação à paridade quanto com relação à bijetividade, tá bom? A bijeção, na verdade, perdão. Usei uma palavra errada aqui. Quanto com relação à bijeção. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse item A. A função 1 sobre x, primeiro, né, em relação... A gente vai resolver tudo graficamente e depois eu vou dar uma opção extra aí da gente resolver, pelo menos com relação à paridade. Essa função recíproca, eu já tinha falado para vocês em uma aula anterior aqui, que era uma das funções que vocês tinham que ter a cara decorada, que é essa daqui, ó. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha lá, como que ela vai se comportar, né? A gente já sabe que vai ser alguma coisa assim. E que no domínio dela não pode ter o x igual a zero, né? Porque senão eu tenho o meu denominador igual a zero. E vocês estão rindo porque alguma coisa está acontecendo e eu não sei o que é. Deixa eu ver aqui no chat qual que é a bagunça. Letícia, amiga da rua. Tá explicado, né? Tem aluno causando, né, David? Vamos lá, vamos voltar aqui pro dar enfoque aqui. Então, ó, a gente tem que lembrar primeiro que tem uma restrição no domínio, que o x igual a zero, né, o denominador, ele tem que ser diferente de zero, né, x diferente de zero. Mas, de fato, quem fez esse exercício, que no caso fui eu, teve o cuidado de tirar isso do domínio. Tudo bem? Não necessariamente você tinha que tirar do contradomínio, mas você tinha que tirar do domínio. Beleza. Bom, vamos dar uma olhadinha lá. Primeiro, quando eu olho para o gráfico disso, vocês concordam que existe uma simetria aqui? Vocês têm que tomar cuidado quando vocês fazem o gráfico, que às vezes também você faz um gráfico que te remete a ter uma simetria que não existe. Como que você vai confirmar isso? Com a álgebra, tá? Mas, por exemplo, ó, a princípio, parece que existe aqui uma simetria em relação à origem, né? Ó. Tudo indica já que isso daqui será uma função de qual tipo? Par ou ímpar? Ímpar. Ímpar. Ímpar, simetria em relação à origem. Tá bom? Por causa da origem. E ela não é par, né? Porque se ela fosse par, esse ponto que está aqui, ele estaria aqui, né? Teria que ter uma simetria aqui em relação ao eixo Y. E isso não existe. Beleza. E a outra coisa é em relação à
injeção, bijeção, sobrejeção, né? O que vai acontecer aqui, ó? Primeiro, esta função, ela é uma função injetora? Sim, né? Ó, Sim. toda reta que eu traço aqui horizontal, ela cruza uma única vez. Tá bom? Então, isso daqui é o suficiente para eu, graficamente, perceber que ela é uma função injetora. Beleza. Injetora. E além de injetora, ela é sobrejetora? Para ela ser sobrejetora, vamos dar uma olhadinha lá na imagem, né? Ó. A imagem, conforme vai descendo aqui, ó, vai chegando cada vez mais perto do zero. Mas o zero nunca chega. Vocês concordam? David fez uma cara ali de que não está acreditando nisso que eu estou falando. Qual que é o problema, David? Vamos lá. Abre esse microfone aí, vamos conversar. Não, então, professor, é que tipo, você disse que ele tende a zero. Então, mas como é infinito, não vai ter um momento que, tipo, sei lá, ele não vai passar, ou encostar, ou vai repetir o número? Vai repetir, quer dizer, o x? Não, Isso deu para quanto entender maior o muito x, bem. menor o y. Mas tem alguma coisa, vamos ser francos aqui, ó. Se eu colocar algum x muito grande aqui, isso aqui vai chegar a ser zero? 1 Não. dividido por qual número dá zero? Peraí, não pode dividir por zero. Não. 1 dividido por qual número? Por exemplo, 5 milhões aqui. Qual número que eu vou colocar aqui no lugar do x para que o f de x seja zero? Existe isso? Ah, não dá. Para isso acontecer, David, ó, eu preciso fazer assim, ó, f de 0 igual a 1 sobre x. Então eu passo o x lá para o outro lado e eu falo que x vezes 0 é igual a 1. Tem algum x que satisfaça isso? Então o y nunca é zero. Tudo bem? Aí eu posso colocar essa bola aberta aqui. É que como ela tende ao infinito, tipo, pra mim uma hora na minha cabeça ia chegar, sabe? Não. O Mas x não, tende ao entendi. infinito, enquanto o y tende a zero. Tender não significa tocar. Significa Mas, que tende. tipo, não vai Ele é o repetir. limite. Não chega nele, tá? Mas não, tipo, como é tipo infinito, não vai repetir uma hora? O mesmo y, se repetisse, ela não seria injetora, né? Para começo de conversa. Não, Tá bom? então, por isso que eu fiquei com dúvida se seria injetor ou não, entendeu? Ó, pensa o seguinte. Eu tenho aqui, ó, 1 dividido por 5 milhões e 1 dividido por 5 milhões e 1. Um deles é maior, não é? Quanto maior eu vou deixando esse número, 6 milhões. Quanto maior o x vai ficando, o y vai ficando menor. Então, não existe repetição. Tudo bem? Entendi, valeu, professor. Imagina. E aí, aqui para baixo é a mesma coisa, ó, vai tender a zero, vai tender a menos infinito aqui, né, o x, e o y vai tender a zero, mas ele não chega lá no zero, não cruza aqui. Eu desenhei meio mal desenhado, não cruza, nunca, tá? Então, a minha imagem é isso. Tudo bem? Só que qual é o meu contradomínio aqui nesse problema? Ó, os reais não nulos. Então, todo mundo menos o zero, que é o meu contradomínio. O meu contradomínio é igual à minha imagem? Sim. Então, esta é uma função injetora e agora, com isso, eu constato que ela é sobrejetora. Ser injetora e ser sobrejetora, serei um pouquinho aqui mais eficaz na minha escrita. Eu vou dizer que essa é uma função bijetora. Pode falar, Natália. Ô, Lucas, todos os valores todos os pontos têm simetria na origem? Tem. E aí, como que eu posso provar isso, né? Porque assim, você olhou graficamente e você fala, putz, será que eu desenhei certo? Vamos ver. Qual que é a perguntinha que a gente faz para saber se é ímpar? Ó, confirmando, tá bom? F de menos x é igual a quanto? É igual a 1 sobre menos x. Tudo bem? Só que 1 sobre menos x não é a mesma coisa que menos 1 sobre x? Que não é a mesma coisa que menos f de x? Olha lá quem está nas minhas extremidades, ó. Tudo bem? Então, com certeza, agora eu posso te dizer, ela é uma função ímpar.
o que eu estava desconfiando graficamente é verdade. Porque uma função ímpar, quando isso aqui está satisfeito, automaticamente, graficamente está. E vice-versa. Tá bom? Tá claro mesmo essa ideia, ô Natália? Então tá. Gente, o item A está resolvido. Vocês querem me fazer alguma perguntinha sobre ele? Fiquem à vontade. Professor, então se o contradomínio não tivesse o asterisco, estaria errado. Tipo, quer dizer, não seria sobre ejetora, né? Não seria sobre ejetora, ela seria apenas injetora. Ah, tá, beleza. Beleza. Beleza? E Sinal se que tá bem fluido aí. O David já pode sair, beber outro café, tá tranquilo, tá bom? café não, professor, tem que ser chá. Mas Chá, outra é pergunta, verdade. se não tivesse asterisco no domínio, aí já estaria errado a nomenclatura. Estaria errado. A Ah, função estaria incorreta, tá bom? beleza. Mas Valeu, aí professor. você perceberia assim, você ia pular essa questão? Não, talvez ela nem fosse anulada, porque é um errinho bobo, você concorda? Afeta um pouco? Afeta. Seria um erro de quem fez a prova? Seria. Erro grotesco? Sim, grotesco. Tá bom? Mas vai lá, segue lá. Ou então pula, deixa para fazer por último, mas não deixa de fazer também, né? Acho que talvez deixar para fazer por último seria uma boa estratégia. Tá bom? Beleza. Valeu, professor. Imagina. Então vamos lá, vamos fazer o item B aqui também. Ó, eu queria que vocês me dissessem o seguinte. Vocês querem falar da função cosseno, função seno, ou dar uma olhadinha em alguns gráficos aqui, ó? Como que vocês estão em relação a isso tudo? Ou tanto faz? Gráfico. Gráfico, tá. Eu só queria adiantar para vocês uma informação importante, tá bom? A função cosseno, ela é uma função par. E a função seno é uma função ímpar. Tá bom? A gente não está fazendo esse exercício porque a parte da injeção, bijeção, talvez mais para frente a gente até fale alguma coisinha disso, mas isso é uma coisinha que eles gostam de cobrar, tá bom? Que a função cosseno é uma função par e que a função seno é uma função ímpar. Depois vocês parem e pensem um pouquinho a respeito disso e a gente pode conversar também qualquer coisa no plantão, tá bom? Mas guardem isso aqui, ó. Já está anotado, eu não vou tirar aqui da lousa. E anotem vocês também aí nas anotações pessoais de que vocês têm que ter clareza nisso. Parem e pensem um pouquinho melhor do porquê que é par e ímpar. Vamos dar uma olhadinha no gráfico, ó. Esta primeira função, que é o item D aqui que eu tinha trazido, ela é uma função o quê? Par, ímpar, injetora, bijetora? Ah, não é função. Não é função, isso. Não é função. Por quê? Se você traçar vertical, vai cortar vários pontos. Exato, porque eu tenho um único X se associando a vários Y, tá bom? A Renata já tinha feito uma caretona, mas eu não sei se ela ficou meio receosa de falar que não era função, mas ela já estava incomodada, claramente incomodada. Então, a D não é função, tá bom? Porque ó, um único X, ele está se associando a 3 Y. E eu não posso ter isso. Quando isso acontece, isso não é uma função. Tá bom? O meu item E, o que ele fala aqui? Ó, é a minha função, ela se chama G. Ela é dada de reais em reais positivos. E aí eu tenho aqui esse gráfico. E aí, Renata, você queria o gráfico? Vamos lá. Essa daqui é o quê? Par, ímpar, injetora, bijetora? Par. Par. Por que ela é par, André? Porque o que tem de um lado tem do outro, em relação ao eixo Y. Ela é simétrica em relação ao eixo Y, então é par. E o que a gente constata em relação à injeção, bijeção? Ela é injetora? Primeira pergunta. Não. Não, eu nem vou escrever aqui injetora, não injetora, tá? Mas ela é sobrejetora? Qual é a imagem aqui deste meu gráfico? Tudo Os isso. valores positivos. Os reais positivos. Nulo e positivo. O zero não é positivo, tá bom? Se for falar com rigor, é os valores não negativos, tá bom? Que é o nulo e os positivos. E aí, qual que é o meu contradomínio? Exatamente isso. Então, o meu domínio é igual ao meu contradomínio. Esta função é
Sobrejetora. Sobrejetora. Então ela é uma função par sobrejetora. Tudo bem? Sobrejetora. Beleza? Lucas, Diga, Felipe. mas tipo, sei lá, parece que o gráfico só tá indo até o 8. Isso, é verdade, tá? Eu esqueci de falar aqui que talvez seria interessante eu colocar um pouquinho mais, mas dá para perceber que existe um padrão, tudo bem? Ó, que ele vai continuar fazendo isso. É uma coisa que, como que você sabe que, assim, qual é o indício de que está havendo um padrão? Que eu falei que o domínio vai até os reais, tá bom? Tá. O domínio é os reais, então eu sei que ela vai infinito para lá. E está acontecendo um padrão aqui, né? Ó, então o que você imagina que vai acontecer? Que ela vai parar aqui? Que ela vai descer e fazer isso? Não. Porque senão esse comportamento teria que ser explicitado, né? Então você imagina que você vai continuar fazendo cada vez maiorzinho aqui os montinhos, tá bom? Beleza, entendi, valeu. Imagina. Gente, Ô, ó, Lucas. deu 10 horas, eu já quero liberar quem não tiver dúvidas. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, que eu vi que alguém falou alguma coisa. Mas eu quero liberar o pessoal, dizer uma boa semana para vocês que já vão vindo, tá bom? É às 10 mesmo que acaba, né, essa aula? Tá. E aí, quem quiser ficar aí, pode tirar dúvida, a gente pode fazer outras que estão aqui, pode fazer a do seno, do cosseno, o que vocês quiserem, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha o que tá aqui no chat. Beatriz, as minhas aulas nunca seguem a apostila praticamente, tá? Inclusive, isso daqui é uma miscelânea de classificações. Eu acho que talvez uma delas nem tenha na apostila, tá bom? Todas as minhas aulas eu sempre estou fazendo, seguindo um meu cronograma, a minha ordem didática, tá bom? Gente, alguma dúvida aí? Vocês querem que eu resolva algum? Como ninguém tá falando em dúvida, primeiro eu queria saber se alguém tem dúvida, né? Se ninguém tiver, a gente pode resolver um ou outro aqui a mais. Professor, eu consegui entender porque a função de seno de x é ímpar, mas eu não estou entendendo o cosseno de x. Tá. Você poderia, A função se cosseno alguém de tiver x, dúvida, você poderia fazer, por favor? claro, a função cosseno de x, ela não começa no 1. Sim. E aí ela não cai aqui desse lado, do mesmo jeito que ela cai para o outro lado? Não está rolando um espelho aqui, ó, no eixo y, tá bom? Ela é uma função par, tá? Uma outra coisa interessante é você perceber que cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Como que eu sei isso? Vamos dar uma olhadinha lá na circunferência trigonométrica. Cosseno de x. O x ele vai estar aqui, né? Ó. O menos x ele vai estar aqui. Qual que é o cosseno de um e o cosseno do outro? Igual. Tá bom? Cosseno de x é igual ao cosseno de x. Perdão, cosseno de menos x é igual a cosseno de x. E o seno deles, ó. Seno de menos x, tudo bem? Que está aqui, ó. É igual a menos seno de x. Seno de x está aqui, ó. Um está para cima, outro está para baixo. Então, algebricamente, você percebe que ela é ímpar também, tá vendo? Ó? F de menos x é igual a menos f de x. Tá claro isso mesmo, David? Ó. Entendi. É igual a menos f de x. Tá bom? E aqui, o que você tem? Você tem uma f de menos x igual a f de x. Então, algebricamente é isso. E graficamente você consegue perceber também. Beleza? Beleza. E Valeu, um professor. gráfico do seno, prof? O gráfico do seno, deixa eu tentar sistematizar as cores aqui, que já está um pouquinho bagunçada. O gráfico do seno é assim, né? Ó, tudo que está acontecendo aqui para cima vai começar a acontecer aqui para baixo. Tá bom? Ó, então esse cara que está aqui, ele está lá. Esse cara que está aqui, ele está lá. Esse cara que está aqui, ele está lá. A simetria é em relação à origem. Faz sentido isso? Faz. Mas Tá. eu colocaria como se fosse o cosseno. Eu colocaria a simetria em relação ao eixo. Tá, o do cosseno sim, tá certo. Em relação ao eixo. Ela é par, por isso que ela é par.
Então, mas eu colocaria sendo igual também, tipo, por causa dessa Ah, constante, sabe? tá. Não, toma muito cuidado com isso, tá bom? O que vai acontecer aqui, ó? Isso daqui também, por exemplo, é uma função ímpar. Você tem que tomar cuidado que às vezes, aqui, ó, isso aqui é uma função ímpar. Às vezes, numa escala pequena, ó, é primeiro e terceiro quadrantes que você vai fazer conexão, tá vendo? Ó, esses pontos são simétricos em relação à origem. Às vezes você vai fazer conexões segundo, quarto, tá? Então é ou assim ou assim. E quando ela está sempre no primeiro e terceiro, por exemplo, é fácil você perceber que tem essa simetria, tá vendo? Ó, esse ponto e esse ponto, eles são simétricos. Esse ponto e esse ponto, eles são simétricos. Tá bom? Mas quando tem no primeiro também, às vezes tem uns negócios que é assim, né? Ó, tipo a função seno. Só que você tem que comparar aqui, ó, primeiro com o terceiro, segundo com o quarto. Tá clara essa ideia, Renata? Então tá bom. Toma bastante cuidado quando tiver mais do que 2 quadrantes, porque às vezes ela pode ser ímpar, tá? Esse é o caso da função seno, inclusive. Qual que é a dica de que ela vai ser uma função par? A função par é tranquila. Você olha assim, meu, espelhão, acabou. Tudo que está para um lado está para o outro. Qual que é a dica de que a função vai ser ímpar? Dá um zoom. Primeiro, começa no zero? Começa. O que está acontecendo para um lado está acontecendo para o outro? Tá. Lá no comecinho da função, dando um zoom. Aí você desconfia para o resto. Ah, é mais nebuloso ver? É, mas dá uma olhadinha lá. Ó. Esse tem um simétrico lá do outro lado? Tem. Esse aqui tem um simétrico lá do outro lado? Tem. Esse aqui tem um simétrico lá do outro lado? Tem. Então ela é ímpar também. Tá É que eu achei que ela era tipo espelhão igual do cosseno, sabe? Não, definitivamente ela não é, porque ó, se ela fosse um espelhão, deixa eu limpar aqui vagamente. Esse ponto que está aqui, ele estaria aqui, né? Ó. Tudo bem? Sim, sim. Toma muito cuidado para não deslizar. São coisas que se confundem muito fácil, né? Um tipo de simetria com outro, etc, etc. Mas tomando os devidos cuidados aí, vai dar tudo certo. Tá bom? Obrigada, Lucas. Imagina. Eu só coloco para marcar as lições que já terminei pela apostila. Ia dar errado alguma hora. Sim, Beatriz, ia dar errado alguma hora, tá? Na verdade, já deu errado, porque a aula... A Beatriz está aí? Eu nem sei se eu tô falando... Ela tá ainda, tá? Às vezes eu tô falando com ela assim, ela tá. Ia dar errado, já deu errado, na verdade, porque aquela aula de alterações em gráficos que eu dei, ela não tem na apostila. Por isso que eu falei para vocês, sigam as minhas listas, não sigam a apostila, porque vai dar errado uma hora. E de fato deu, tá bom? Então tente fazer lá os exercícios da apostila, tá? Não seja teimosa, muda essa estratégia agora, tá bom? É isso aí, tá? Gente, ó, 10:08, mais 2 minutinhos aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente tira também. E aí eu vou fechar aqui pro Alvânio poder dar a aula dele, tá bom? Ninguém, nada? Então tá bom. Professor, Fala, senhor David. ficou muito claro, tipo, a parte do gráfico par e ímpar agora. A única coisa que ainda tá bem abstrato para mim é, tipo, na parte algébrica, sabe? Eu sei. Mas eu entendi como faz, mas, tipo, para mim parece ter muito sentido. Então, vamos explicar então um pouquinho o sentido disso, tá bom? Se a f de menos x é igual a f de x, o que acontece aqui? A f de deixa eu pegar aqui um gráfico que isso acontece, ó. A f de 4 é igual a f de menos 4. Não é natural você pensar que quando isso aqui existe, ó, há uma simetria em relação ao eixo y? A f de 8 é igual a f de menos 8. F de 8 e F de menos 8 estão aqui, ó, são iguais. Sim. É que, professor, acho que uma coisa que não ficou muito claro beleza, tem essa simetria, mas por que é considerado par? É isso que eu não entendi, sabe? Por que o nome par? É um conceito, David. Não tem o que fazer ou não fazer. Entendo. Tá bom? Eu acho que talvez porque você consiga fazer parzinhos da direita com a esquerda. Não sei a origem do termo. Mas... É que, tipo, pra mim ficou, caraca, por que par? Eu fiquei tentando imaginar por que, tipo, o nome par. Acho que é por isso que eu... tá. Não, beleza. Eu Isso aí fiquei eu muito não sei te preocupado com dizer. isso. Uhum.
Não sei nem se tem exatamente um porquê. Talvez seja por isso que eu acabei de falar. Mas o que acontece é o seguinte. Quando você está aprendendo cálculo, eu não consigo lembrar de alguma coisa que seja útil aqui no pré-vestibular. Mas no cálculo, você tem que calcular as áreas que estão abaixo de um gráfico. E quando você tem uma função par, você consegue, ao invés de você calcular o gráfico inteiro, você calcula só da metade para frente. E aí depois você multiplica por 2, tá bom? Porque essa área que está aqui, ela é igual à área que está aqui. Então tem motivos para que você denome a isso e trabalhe com isso. Porque facilita a sua vida em algumas coisas da matemática, tá bom? Assim como você vai ver, de fato, injetora, bijetora e sobrejetora, isso é importante para a função inversa. Sem esses conceitos, você faz função inversa cegas e aí não vale a pena. Tá bom? Então tá bom. Gente, preciso encerrar aqui, porque o Alvânio já deve estar para começar a aula dele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só no chat. Deixa eu ver o que a Beatriz falou. Para entender essa parte, eu coloquei valores fazendo uma tabelinha de acordo com as leis e aí desenhei o gráfico. Pode ser, tal, Beatriz, mas você tem que tomar cuidado, porque às vezes isso aí é válido para os 5, 6 valores que você escolheu, mas não é válido sempre. Então, sempre que você quiser saber se uma função é injetor, par ou ímpar, você tem que chegar lá e perguntar quanto que é f de menos x. E aí você tenta associar isso com f de x ou com menos f de x. Tá bom? Se isso não acontecer, não dá para você dizer com certeza. Então, tenha calma e faça isso com o f de menos x. É meio perigoso. É bom, é uma saída. Se você não lembra de fazer com f de menos x, faz isso, não tem problema nenhum. Tá bom? Mas o ideal é que você faça com f de menos x. Não é a mesma coisa. É melhor fazer com f de menos x. Beleza? Professor, Diga, David. putz, pior que eu acho que... É que eu vejo na minha cabeça. Tem como uma função ser, por exemplo, não ser par, nem ímpar, nem injetora, sobrejetora e bijetora? Tem. Tá bom? Você vai fazer as tarefas lá que você vai ver que você vai se deparar assim com todo esse tipo de função. Tá bom? Tá, beleza. Nem par nem ímpar a gente já viu, né? Que tem como ser nem par nem ímpar. E aí, eu vou dar um exemplo bobo aqui para você, tá bom? Ó. Esse gráfico aqui, ó. Ela é par? Não. Ela é ímpar? Não. Ela é sobrejetora? Se eu colocar o domínio os reais? Não. Ela é injetora? Também não. Acabou, tá bom? Tem como não ser absolutamente nada. Tudo bem? Então beleza. Tá, eu vou encerrar que eu já tô ficando aqui eufórico pelo Tá Alvânio. bom. Beleza. Então é isso aí. Tchau, Falou, gente. Lucas. Boa semana Obrigado. para vocês. Tchau, professor. Bom final de Obrigada. semana. Até. Qualquer coisa, estamos lá no plantão. Tchau, tchau. Boa semana.